Mas afinal de contas, o que foi o reino de Carlos Magno? Eu respondo que Carlos Magno foi o segundo dos reis carolíngios. Sobre sua história familiar, seu avô, o senescal Carlos Martel, ganhou celebridade ao revidar uma invasão muçulmana em Poitiers no ano de 732. Seu pai, Pepino Breve, continuou a obra de unificação do reino, que já havia sido iniciada anteriormente. Foi proclamado rei em 751 e sagrado em 754. Com sua morte em 768, seus territórios vão acabar sendo divididos entre os filhos, Carlos e Carlomano. Carlos, o mais velho, tinha cerca de 26 anos naquele período, quando se tornou rei. Recebera de herança uma parte da Aquitânia, província inquieta que logo se revoltou. Era uma província que estava pacífica e logo começou a haver conflitos e revoltas. Após a rápida intervenção militar, Carlos pacificou a Aquitânia. Embora não contasse com o apoio do irmão, com a morte de Carlomano em 771, Carlos acabou apoderando-se de todo o território que coubera ao irmão e expulsou os sobrinhos, os quais se refugiaram na Lombardia junto ao rei Dídio. Carlos, o Grande, chamado Carlos Magno, tornou-se então rei dos francos. Seu reinado foi marcado por guerras destinadas a consolidar o reino e as fronteiras. Toda a primavera, o rei convocava os vassalos e seus exércitos para dar início às expedições que só terminariam no princípio do inverno. Carlos Magno começou por invadir a Lombardia, lutando contra o rei Dídio, que depois de cerco de Pávia, teve de render-se e abdicar, cingindo a tradicional coroa de ferro. Carlos Magno tornou-se rei dos Lombardos em 774, 3 anos mais tarde, voltou-se contra os saxões, que haviam retomado praças fortes na Alemanha, e foram necessários quase 30 anos de guerras cruéis para que finalmente Carlos Magno conseguisse submeter essas populações, que naquele contexto eram tidas como pagãs. E em 782, em Verdun, 4.500 guerreiros saxões entregues por seus compatriotas foram decapitados. Também um grande número de saxões foi convertido à força e depois se dispersou pelo reino. Em seguida, o Carlos Magno atravessou os Pirineus para enfrentar os sarracenos a pedido dos governantes muçulmanos da Espanha em guerra com o emir de Cordobad Abd al-Rahman. Durante essa expedição, aconteceu a derrota de Roncesvalles, episódio que daria origem à famosa canção de Rolando. 15 anos mais tarde, o emir Eshkon, sucessor de Abd al-Rahman, instaurou a Guerra Santa. Os sarracenos invadiram o sul da França, comandados por Guilherme da Aquitânia. Os francos conseguiram detê-lo e depois o fizeram recuar até a Espanha, onde o exército de Carlos Magno tomou Barcelona em 801 e criou a província da Gotalônia, hoje Catalunha, hoje conhecida como Catalunha. Apesar de tantas guerras, Carlos Magno interessou-se também pelas letras e pelas artes. Seu território havia sido caracterizado por um importante renascimento cultural. O que podemos entender então por esse renascimento cultural? Na verdade foi um renascimento das letras, ou, se pudermos melhor traduzir isso, uma revalorização dos aspectos letrários. Podemos compreender que seria a valorização das letras e das artes. No ano de 800, o Papa, daquele contexto, proclamou Carlos Magno imperador do Ocidente. Assim coroado, entre aspas, que eles vão entender como coroado por Deus, ele acaba assumindo o papel de defensor da igreja e apoiou a fundação de abades e promoveu a vida monástica, acabando por incentivar também a instrução, obrigando todo mosteiro e bispado a abrir uma escola. Para dotar de bibliotecas todas as escolas, entretanto, era preciso organizar um imenso trabalho de cópia de manuscritos. E Carlos Magno ele vai instituir então uma reforma na escrita, com o objetivo de torná-la mais simples por meio das chamadas minúsculas carolíngias.
naquela época, né? Escritas cursiva, ainda hoje utilizada desse modo, facilitou a divulgação de grandes textos da antiguidade e dos textos cristãos. Ele era apaixonado pela gramática. Carlos Magno sabia falar grego e latim, mas nunca aprendeu a escrever. Cercou-se de daqueles que eram considerados sábios naquele período, em seu palácio, de Aachen, capital do Império Alcúnio, e seu conselheiro intelectual codificou o ensino de escrita e ortografia, geometria, música e até mesmo astronomia. E Ginardo, amigo do imperador, foi o arquiteto do palácio de Aachen. Então, como é que podemos entender sobre as canções de gesto? Podemos entender que, após a morte do imperador em 814, Ginardo escreveu a vida de Carlos Magno, que em certas passagens o apresentava de forma muito complacente, assim, vamos dizer assim, de grande estatura, autoritário, inteligente. Carlos Magno ele impressionou seus contemporâneos, que já naquela época o cercavam de atributos lendários. E, no decorrer dos séculos seguintes, as narrativas populares e as obras literárias continuaram glorificando a história por meio de personagens fictícios, aos quais muitas vezes se tornariam mais famosos que os personagens reais. Petrarch, por exemplo, a verdadeira mãe de Carlos Magno, filho do conde de Laon, transformou-se em Berta dos Pés Grandes, filha de um rei imaginário, rei da Hungria. Rolando, apresentado como sobrinho de Carlos Magno, não tinha de fato nenhum parentesco com o imperador. Era prefeito da Marca da Bretanha, território fronteiriço entre o reino e a Bretanha independente. Nas narrativas épicas, o imperador ele vive cercado por seus 12 pares, cavaleiros oriundos das mais nobres famílias, e protagonista de numerosas proezas. É o caso de Oger, o dinamarquês, provavelmente inspirado no duque Autarius, que tomou a defesa dos sobrinhos de Carlos Magno, refugiados na Lombardia, e também Oliver, herói imaginário que se tornou tão célebre quanto seu amigo Rolando. Diante dos cavaleiros cristãos, os mouros ou sarracenos adquirem dimensões lendárias e transformam-se em gigantes ferozes ou nos piores traidores do mundo. Essas lendas originaram as canções de gesta, escritas 2 ou 3 séculos após a morte de Carlos Magno. Historicamente, naquele contexto, vivia-se então o clima das cruzadas. E era necessário, segundo a mentalidade daqueles, exaltar a coragem dos cavaleiros cristãos na luta contra os muçulmanos. É assim que nasce a literatura francesa heróica, inspirada na epopeia carolíngia. Inicialmente, recitadas ou cantadas por menestréis ou jograis nos castelos e também nas rotas de peregrinação, essas canções elas foram mais tarde refeitas por poetas que trabalharam suas rimas e as reagruparam em ciclos. Muitas delas se perderam, de outras só não chegaram fragmentos. Além disso, muitas vezes é quase impossível datá-las ou descobrir a sua autoria. Agora eu vou falar um pouquinho sobre, assim, de uma forma resumida, assim, o que eram esses heróis de gesto. Temos o exemplo da qual eu acabei de falar, que é o Carlos Magno, que vai ser representado como um cavaleiro robusto, que era cerca de 1 metro de 90 e gostava muito de praticar caça, natação, usava barba rapada, a moda franca. E sua célebre barba branca, como a flor de espinheiro em abril, só existiu na imaginação dos poetas. Turpin, que acaba sendo um companheiro de Carlos Magno, esse bispo não hesitava em trocar a cruz por sua espada, Almácia. Foi morto em Roncesvalles após ter dado assistência aos cavaleiros cristãos, e em seus últimos instantes. Temos também Nesmes de Baviera. As palavras sábias desse velho e fiel conselheiro varias vezes acalmaram a terrível fúria do imperador. Huon de Bordeaux, ou Bordeaux, as aventuras desse cavaleiro imaginário foram inspiradas pelas lutas que opuseram os primeiros reis carolígenos e os senhores da Aquitânia, aos quais queriam preservar sua independência. Temos Rolando, prefeito da Marca da Bretanha, e da lenda se transformou em sobrinho de Carlos Magno. Orgulhoso, recusou-se a pedir socorro e morreu heroicamente em Roncesvalles, a 15 de agosto de 778, exatamente como o personagem
verídico. Oliver, personagem imaginário, sobrinho de Gerard de Vienne, vassalo de Carlos Magno, é apresentado como o melhor amigo de Rolando. Também morreu em Roncesvalles. Guilherme de Orange, ele vai ser representado como um cavaleiro orgulhoso, inspirado em grande parte em Guilherme de Toulouse, que foi tutor de Luís, filho de Carlos Magno, conseguiu expulsar os muçulmanos que invadiram a religião da Narbonne em 793 e participou da reconquista da Catalunha em 801. O gigante Ferrabás, nas canções de gesta, os principais guerreiros sarracenos são muitas vezes simbolizados por gigantes, o que os torna mais temíveis. Vencer um desses gigantes num duelo constitui grande façanha para um cavaleiro cristão. Reynald de Montauban, com seu maravilhoso cavalo Bayard e seu primo Magno Mauges, Reynald é herói de uma das mais populares canções de gesta da Idade Média. A história dos irmãos Aymon, suas aventuras acontecem em grande parte na floresta de Ardenas, o local de caça preferido pelos reis carolingios. Na região, esse personagem lendário ele vai acabar sendo associado a São Reinaldo, em francês, Renaud, que teria participado da construção da Catedral de Colônia. Vou falar.